Olá, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao programa Vida e Saúde. Eu estou aqui de novo hoje apresentando para vocês esse programa Vida e Saúde. Só lembrando que o Frei Rinaldo se encontra de férias, mas eu prometo para vocês que a semana que vem ele volta, hein, gente? Semana que vem ele está aqui, está curtindo suas férias merecidas, com certeza, ele merece. Todo mundo precisa de suas férias, né? E o Frei deu um tempinho aí e com muita honra eu estou aqui substituindo, tentando fazer o melhor possível, né, para o Vida e Saúde, com certeza, na altura do Frei Rinaldo. Olha só, hein, que chique. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos falar de uma coisa, acho que muita gente, acho que todo mundo já deve ter na vida, né? De alguma forma, alguma vez aconteceu, que é dor na coluna. Você já teve dor na coluna, meu irmão, minha irmã? Né? Eu, pelo menos, já várias vezes, né? Olha, vou te falar para você, aquela dorzinha incômoda. Agora, o lance é saber como é que a gente vai prevenir isso, né? Que é o assunto de hoje. Por isso que eu estou aqui com o doutor José Rogério Calil Nader, anestesiologista e especialista em terapia da dor. Você pode ir ligando para nós, vai aproveitando aí, 0800 777 0021 ou 0 operadora 19 3871 9620. Já vai formulando aí a sua pergunta, hein? Nós vamos falar sobre dor na coluna. Tudo que você tiver aí de dúvida, já vai colocando aí no papel, ligando para o nosso call center aqui, participando do programa Vida e Saúde, que nós já vamos fazendo a pergunta aqui para o doutor José Rogério, que está aqui com a gente. E, como sempre, antes da gente iniciar oficialmente o programa, a gente vai acompanhar um VT que fala um pouquinho sobre isso. Você já ouviu aquela famosa expressão, é melhor prevenir do que remediar? Pois é, se hoje você sente dores na coluna, saiba que o problema não surgiu da noite para o dia. Eu tô vendo que você tá de mochila, com o bebê no colo. Você costuma ter dor? Tenho dor sim. E o que você faz quando você tem dor? Você toma remédio, você procura um especialista? Normalmente eu procuro um especialista. Você começou a ter dores depois de um tempo ou desde novinha? Não, depois de um tempo, principalmente depois que ele nasceu. Você costuma ter dores nas costas? Sim, costumo. Com frequência? Às vezes dá umas dorzinhas nas costas, sim. Você começou a sentir isso faz tempo? Ou de um tempo pra cá, assim, quando você foi envelhecendo? Eu acho que é a idade. Eu acho que deve ser a idade, sim. Porque antes não tinha essas dores, não. É bom a gente saber que o problema da coluna vai existir sempre, né? Então a gente vai envelhecendo. Então, como eu estava dizendo antes, a partir dos 20 anos, 25 anos, você começa a ter uma degeneração da coluna, independente do que você tenha, né? E essa coluna vai se degenerando. Na verdade, quando você, a partir dos 20, 25 anos aproximadamente, o disco intervertebral, ele começa a perder um pouco de água. Com isso, ele fica um pouco mais baixo, né? E o núcleo que fica dentro dele fica um pouco mais móvel, então você tem chance de ter mais hérnia de disco, por exemplo, a partir de uma idade, a partir das 20, 30 anos de idade. Eu acho que a hora de procurar um médico é quando você tem uma dor persistente. A dor, normalmente hoje você tem 40% da população mundial com dor. E isso, e melhora amanhã ou depois da manhã, não tem nenhum problema. Então aquela dor que você tem agora, toma um analgésico e melhora, fica de olho nela, mas não é alarmante. Agora tem que se procurar uma ajuda, uma dor persistente. Segundo o ortopedista, apesar das dores serem comuns com a idade, em apenas alguns casos há necessidade de cirurgia. Aquela dor que é crônica, um dia está mais forte, um dia está menos forte, então isso é uma coisa que é passível de tratamento. Então você vai no médico, faz o diagnóstico e o tratamento inicial sempre é conservador, né? Com remédio, com analgesia, com fisioterapia e às vezes alguns bloqueios. Aí você vai aumentando a intensidade do tratamento até chegar numa cirurgia. Mas eu sou cirurgião e a minha última opção é a cirurgia. Então você tem uma queixa, vai no médico, daí o primeiro tratamento é conservador, exceto em algumas emergências, que, por exemplo, o paciente tem uma dor forte nas costas, aí ele começa às vezes a perder urina, tem dificuldade de esfíncter, então o pé fica com dificuldade de movimentar, ele tem perda de força nas pernas, por exemplo. Então, isso é uma urgência, tem que ir logo no pronto-socorro e resolver. Apesar do desgaste natural ao decorrer dos anos, é possível prevenir as dores na coluna. O exercício físico, atividade física, boa postura, isso
retarda um pouco esse problema. Claro que, assim, nada demais, né? A coisa, assim, bem para condicionamento físico. Então, retarda um pouco esse problema. Então, assim, se você sempre tem o costume de um exercício, sempre tem o costume de fazer alguma academia, pilates, enfim, esses exercícios, a chance de você ter um problema diminui, mas não quer dizer que você não tenha, né? Porque esse é um processo anatômico, não tem como, a gente envelhece e com isso vai junto tudo, né? Pois é, tá aí, doutor. Um VT para a gente poder introduzir. Primeiramente, boa noite, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço também o convite, é a segunda vez que eu estou aqui. Fico muito feliz de poder estar participando dessa divulgação, de uma prevenção de um quadro doloroso, né? Que bom, doutor. Agradeço. Eu que agradeço a disponibilidade do senhor. Bom, o doutor José está aqui com a gente, o José de Jesus Guarda Júnior está aqui com você também. É um papo de José aqui, sem dúvida. É Zé para lá e Zé para cá, Zé para lá, Zé para cá. E vamos tentar desvendar esse problema aqui. Nós trouxemos um Zé aqui na mesa para poder mostrar aqui, né? Exemplificar. Bom, doutor, nós estávamos falando aqui no VT que a questão, acho que da prevenção é primordial. Nós temos que prevenir para depois não sofrer as dores e as consequências. E também neste VT se falou um pouquinho da questão de que conforme o tempo nós perdemos água na junção da coluna, é isso mesmo? No disco, né? Quer dizer, a gente perde água do corpo inteiro, né? Sim. Quanto mais idade, menos água, né? Por isso que a gente vai ficando meio enrugado, né? Mais enrugadinho. E o disco também, o disco sofre essa desidratação e isso aí pode levar a um quadro de alguma outra, né? Como o Dr. Barbie falou, uma hérnia de disco, uma protusão discal que toca algum nervo, né? Então, o cuidado principal é de manter sempre uma boa estrutura muscular na coluna para que tenha estabilidade a coluna para evitar que fique machucando, né? O Dr. Barbie falou que, assim, se não teve dor, algum dia vai ter, todo mundo. Não que seja uma dor, né, grande, que seja cirúrgica, ou que seja um tumor, coisa assim, mas uma dor lombar, ou uma dor cervical, ou até mesmo torácica, a gente vai ter por causa da postura, né? Porque nós, tem gente que fala que a gente veio do macaco, ou não veio, não sei, essa questão, mas a gente, por estar de pé, né, a gente tem uma sobrecarga na coluna e pode vir a ter dor, dependendo da forma que a gente cuida da própria coluna. O peso influi, né? A gente vai com o tempo engordando um pouquinho e vai forçando mais. Então, é uma dos motivos, né, da gente poder ter dor. Mas é sabido até que, por exemplo, os grandes obesos, que têm dor lombar, por exemplo, que agora fazem a cirurgia bariátrica, né, muitos deles perdem bastante peso e continuam com a mesma dor. Então, nem sempre o peso é o principal responsável, que é uma coisa até difícil, porque muitas vezes a gente escuta um profissional falar com a pessoa, mas você com essa gorda assim, você não... Né? E nem sempre o motivo da dor é a obesidade. É um fator que ajuda a pessoa a ter um quadro de desequilíbrio da musculatura paravertebral e leva a uma sobrecarga das facetas articulares aqui, são as facetas, a articulação de uma com a outra, e uma compressão do disco. Isso pode levar a pessoa realmente a ter dor, né? Mas não significa que todos os obesos terão dor. Doutor, e aquelas pessoas que trabalham ou trabalharam, né? Muita gente aqui que é aposentado está nos assistindo agora nesse momento, aqui na Rede Século XXI, aquelas pessoas que trabalharam com peso, né? A turma fala que um trabalho mais pesado, né? Carregando peso, enfim, trabalharam muito mais com inchada, né? Que tinha que ficar mais arcado, que a gente diz, né? A coluna um pouco mais envergada, assim podemos dizer, né? Isso prejudica? Qual o diagnóstico de uma pessoa dessa, provavelmente? Então, José, xará, né? Então, é muito comum nós termos clientes que já, nós que somos do interior, né, que Sim. já vivemos com muitas pessoas que trabalharam na lavoura, né, ou as esposas do lavrador que cuida na colheita, né? Colheita e cuidar de 10 filhos e carregar água na cabeça.
essas pessoas sobrecarregam sim, sobrecarregam a coluna e talvez elas não tenham tanta oportunidade de um tratamento adequado da dor quando está no interior, né? Mas assim, o que acontece é que migraram vários dessas pessoas, né? Que os filhos vêm trabalhar em Jundiaí, Campinas, São Paulo e outros lugares, e a gente depara com essas pessoas que vêm com uma coluna um pouco desgastada, um pouco, entre aspas, bastante desgastada, e com sofrimento importante, né? Então, isso aí é um fator, sim, um fator determinante. A forma como trabalhou, né? Então, isso é importante. Às vezes, assim, jogadores, você pega pessoas novas com hérnia de disco, quantos jogadores de futebol você já viu que foi operado? Como é que fica um jogador de futebol, de vôlei? De vôlei, que levanta e cai e bate. Basquete também, né? Basquete. Sofre impactos o tempo todo, né? Então, essas pessoas sobrecarregam bastante os discos, as articulações, os ligamentos. Então, tem uma grande propensão de, em algum momento, ter um quadro doloroso maior, né? Hoje eu trato dois jogadores de basquete, né? Nem cabe na maca, né? Normalmente. Tamanho dele, então, assim, são né? veteranos já. Então, hoje mesmo eu atendi um deles, estou tomando a liberdade de falar, né? Mas com dor importante, com artrose facetária, com degeneração de 1 ou 2 discos. Então, essa sobrecarga realmente é importante para levar a pessoa a um sofrimento de dor na coluna. Aliás, uma pergunta interessante. Essas pessoas que são mais altas, né? Que tem aí acima de 1,90 m, chega até ter 2 metros, no caso de um jogador de basquete, de vôlei, a tendência é ter mais dor na coluna ou não? Ou isso não influi? Vamos fazer uma associação com o mobiliário. Por exemplo, você vai, uma pessoa de 1,90 m ou 2 metros, você entrar num vaso, né? Uhum. O vaso é o quê? Menos de 1 metro de altura? Sim. Né? Então, o esforço que ele faz para estar sentado ali, né, é muito grande. Uma pia, né, você vai lavar o prato, vamos supor que o jogador de basquete seja um marido exemplar e ajuda a esposa a lavar os pratos depois do almoço. Eu tenho que lavar, não é? Norma lá em casa. Então, a força que você faz, a posição que você está fazendo, ela vai te proporcionar uma facilidade a ter dor. Passar a roupa, já passou roupa? Sim. Então, passar roupa, tem hora que dá dó, né, do passadeiro, porque realmente é uma situação que fica muito tempo. É uma coisa que eu não gosto de fazer. E força a coluna. Então, assim, a pessoa maior de estatura, ela tem uma tendência a sobrecarregar mais a coluna em função do que... do ambiente da casa. Do ambiente da casa, do trabalho, de vários lugares, né? Então é mais por isso, e não porque é alta só, né? Não é porque tem uma coluna um pouco mais desenvolvida. Mais desenvolvida, mas não tem porquê de sofrer se não tiver uma sobrecarga. Se for uma casa toda preparada, né, você não vê que a casa para um cadeirante, né, eles botam 20 centímetros, de 10 a 20 centímetros no vaso, por debaixo do vaso, para o vaso ficar mais alto e dar um conforto para sair mais fácil. Para ir para a cadeira, né? Para dar a altura dela. E essas pessoas nem são tão grandes, é porque força muito a musculatura da coxa, né? E ela tem dificuldade de levantar ou de sentar e de se escorar. Por isso tem os apoios, né? Para poder segurar. Como a gente pode saber que a coluna está travada ou só está aí momentaneamente com dor? Qual a diferença? Não, ou travado minha coluna? Travado é assim, eu entendo o travamento da coluna quando a pessoa faz algum movimento ou que pince o nervo, né, mas que dê uma resposta imediata ao músculo, ou muitas vezes só a resposta ao músculo. Por exemplo, se faz um movimento brusco e faz uma hipercontratura muscular, aí ele trava por quê? Porque ele precisa de se proteger. Então o corpo faz isso, o cérebro faz com ele. Trava para não deixar ele mexer até que ele seja cuidado, porque senão ele vai levantar, porque dói bastante, né? Já teve travamento assim, agudo, uma dor aguda. Então essa questão é assim, uma dor de coluna, você anda normal, você pode estar com dor agora, ou eu, e estarmos com a cara de feliz, estamos felizes, né? Mas poderíamos estar com dor e continuar feliz. Mas uma dor de travamento é uma outra coisa muito mais
é aguda demais, né? É uma coisa aguda e que traz bastante sofrimento. Então a pessoa fica meio que inativa até que ela seja tratada e aí relaxa a musculatura. E se ela ficar quietinha ali, respirando, ela vai conseguir destravar um pouquinho. Mas o medo, né, leva a pessoa a estar cada vez mais fechada, mais tensa e trava mais. Aliás, o senhor falou do medo, isso é interessante, hein? Quando a gente está num estado de estresse, até de medo, de insegurança, coisas desse tipo, a gente sobrecarrega a coluna? A gente sobrecarrega toda a musculatura do corpo, né? E você tem, cada pessoa tem um lugarzinho que ele é o ponto mais nevrálgico, né? Sim. Não é isso? Então, muitas vezes é a coluna. Então, a pessoa, naquele momento de estresse, ele contrai mais a musculatura. Se ele já tem ali um distúrbio muscular, ele vai ter uma crise de dor maior, né? Esse é um dos motivos. O outro é bioquímico, né? A pessoa estressada, ela está cheia de cortisol, né? Isso aí pode propiciar a um quadro doloroso maior. Tem a questão genética? Tem a questão genética também. Tem hérnias de disco que são genéticas, né? Mas eu te confesso que é um diagnóstico mais difícil da gente poder falar assim, pô, isso é porque a sua genética é assim, né? Seu pai teve, a sua mãe teve, o bisavô teve. Hoje a gente ainda não cabe no rol de exames, etc., exame genético ainda, né? Para uma dor de coluna. Então, a gente tem uma certa dificuldade de dar um diagnóstico com clareza. Esse seu problema é genético, né? Normalmente a gente vai e trata lá o que já estragou, né? E poucas vezes nós vamos nos atentar para uma situação que seja ou não genética, né? Eu falo de genética porque na minha família, posso revelar aqui um pouco, eu e meus 2 irmãos, nós somos 3 homens lá em casa, os 3 têm gota, né? Tem problema com ácido úrico. Isso vem do meu pai sempre teve sempre problemas, né, crônicos em relação a isso. E os 3 desenvolveram a mesma coisa. É mais hereditário do que genético, pois no caso, né? Ou também a sua mãe pode ser culpada, dependendo da comida que ela deu para você. Deu para todo mundo na mesa, pode ser que comemos carne demais. Essa coisa. Então, com todo respeito à sua mãe, né? Tá certo. Doutor, olha, gente, legal. Posso mostrar aqui? Pode, claro. O doutor fez um e-book. Eu vou mostrar, porque ele imprimiu para a gente poder. Qual câmera aqui? Aqui, gente, olha que bacana. Olha, 10 estratégias para o autocontrole da dor crônica. É um e-book que está no site disponível. Vai aparecer aí, diretor? O site para nós aí, por favor? Vou guardar aqui. Então, doutor, isso aqui é gratuito, né, doutor? Isso é gratuito. Isso aí, assim, eu faço tratamento de dor há 37 anos, quase. E uma coisa que eu observo é que a maioria das pessoas, elas trazem para nós o problema, né? E lógico que é isso que nosso trabalho é esse mesmo, é ajudar as pessoas a melhorarem e curar o problema quando possível, né? Quando não possível, tratar e amenizar o sofrimento. Mas muitas das coisas, e aí eu fiz as 10 estratégias, são coisas que a própria pessoa pode fazer para que tenha um conforto, né? Ela já tendo uma dor crônica, ela tem algumas alterações que são muito visíveis, né? E por isso eu fiz o e-book, está no site, o site toda semana tem 2 vídeos que eu vou falando de uma forma simples. O que acontece com aquele caso? Por exemplo, hoje é enxaqueca, a semana passada foi cefaleia tensional, na outra foi fibromialgia. Fibromialgia explodiu de tanta visualização, muito legal, porque assim, tem uma troca, igual é o seu programa, né? Esse programa a gente poder mostrar para a pessoa que as coisas são menos do que elas estão vivendo, porque quem está ligado com a dor crônica está sofrendo, realmente está sofrendo bastante. Então eu fiz aí 10 estratégias que são importantes, que são, a pessoa quando está com dor crônica, ela para de fazer exercício. E exercício é fundamental, muito importante o exercício. Dá tempo de continuar nessa toada? Sim. A ideia a gente vai até mostrar no próximo bloco para falar todas as estratégias, né? Para a gente começar a esmiuçar cada uma delas, gente, porque daí fica mais fácil para a gente poder, porque agora a gente vai encerrar esse bloco, então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos dividir essas 10 itens que ele falou aqui, a questão da dor,
né? E também vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da hérnia de disco. Ótimo. Que todo mundo, a maioria das pessoas eu vejo falar, eu tô com hérnia de disco. Vamos aí falar um pouquinho sobre isso, os tratamentos em relação a isso. Bom, o Vida e Saúde então vai para um rápido intervalo, volta já, vai ligando para a gente aí, tá? Vai ligando, 0800 777 20 e também 0 operadora 19 3871 9620, ok? Vai ligando aí para a gente e enquanto a gente vai para um rápido intervalo, volta já.